Para falar um pouquinho sobre Open Banking, vocês vão ver que esse projeto do governo, ele é bastante fácil de entender. Você vai poder entender isso muito facilmente. E eu também acho que ele é bastante importante, porque aqui no Brasil nós temos uma alta concentração bancária, ou seja, o ambiente de concorrência bancária no Brasil é muito fraquinho. Para vocês terem uma ideia, no total, aqui no Brasil, a gente tem 154 bancos comerciais. 154 bancos comerciais para um paizão do tamanho do nosso não é absolutamente nada. É muito pouco. E, ademais, uma outra coisa também que você tem que considerar que a gente tem aqui no Brasil é o seguinte: apenas cinco bancos têm 85% do mercado. Pensa só. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e Bradesco dominam o mercado. Então, quando você tem um ambiente assim, com pouquíssima competição, o que acaba acontecendo é que esses poucos bancos que existem no Brasil, eu vou projetar aqui o meu slide aqui. Isso. Esses poucos bancos que existem no Brasil, eles acabam, queiramos ou não queiramos, né, gostemos ou não gostemos, eles acabam fazendo o que bem entendem no mercado financeiro. Então, eu diria para vocês que eu fiquei muito intrigado como que esse Open Banking passou. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso é o seguinte, porque normalmente, nenhum projeto do governo e que venha aumentar a concorrência entre o pessoal que opera no setor bancário, nenhum projeto passa. Eles não deixam passar. Ou seja, esses bancos que dominam o mercado brasileiro, eles não deixam que esses projetos passem. Eu não sei se vocês já conheciam essa história, né? Mas o que acontece hoje no sistema financeiro brasileiro? Então, você que é um correntista de um banco, você está ligado umbilicalmente a uma entidade financeira. Imagina aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, e que esse correntista aqui, ele está ligado diretamente ao Bradesco. Então, ele tem uma transação com o Bradesco de duas vias. Ele manda a informação para o Bradesco e o Bradesco devolve a informação para ele. Então, o fluxo de informações ela vem daqui para cá e vai daqui para cá. Esse sujeito aqui, ele tem um perfil de renda, escolaridade, numa série onde ele trabalha, o que ele compra. Então, tudo isso, todos esses dados desse cidadão, eles estão armazenados nesse banco aqui.
Aliás, algum tempo atrás aqui, acho que alguns 2, 3 meses atrás, um amigo meu falou assim para mim, porque eu vou largar do WhatsApp, porque o WhatsApp vai compartilhar os meus dados, eu vou passar para o Telegram. É uma tremenda de uma besteira você fazer uma coisa dessa, porque se você não quer que leia os teus dados, né, saia da internet. Então, esse banco aqui, ele sabe tudo a teu respeito. Ele tem todas as informações a teu respeito. Também pode acontecer, imagina o seguinte, que uma pessoa mais abastada, uma pessoa que tem uma renda um pouco maior, ela tem a conta em mais de um banco. Então, pensa no exemplo que eu estou mostrando aqui de uma pessoa que tem conta em 4 bancos. 4 bancos. Ele tem conta no Bradesco, no Banco do Brasil e no Banco Itaú. Mesmo assim, a relação dele com o banco é exclusiva. Você está vendo essa linha aqui, ó? Todo o fluxo de informação dele é exclusiva. Então, o que ele faz com o Banco do Brasil, ninguém consegue saber. Dentro do sistema bancário, ninguém consegue saber o que você mantém de contrato, empréstimo, relações, depósito, movimento, essas coisas todas aqui. O pessoal, eu quero fazer um parênteses também e dizer para você o seguinte: se você quiser me interromper para fazer algum comentário, para acrescentar alguma coisa no que eu estou falando, fique à vontade. Você pode, tem 2 maneiras de fazer. Uma delas, você clica nessa mãozinha que aparece embaixo aí no seu computador, ou você simplesmente abre o microfone e fala. Tá? Sem problema nenhum, pode abrir o microfone e falar. Então, se você quiser perguntar alguma coisa ou se você quiser fazer alguma observação, fique absolutamente à vontade. Muito bem, então, voltando ao assunto, o ambiente que nós temos hoje é um ambiente que você está ligado a um banco exclusivamente. Só esse banco sabe das suas informações. Eu que sou um pouquinho mais velho do que você, né? E então eu cresci dentro desse ambiente. O que o Open Banking pretende fazer? O que ele quer fazer? Então, por uma iniciativa do Banco Central, quer dizer, eu estou falando do Banco Central, eu entendo, o Banco Central é governo. Banco Central é governo. É um órgão, ele é um órgão regulador, do mercado, das transações financeiras, e então a iniciativa do Open Banking é ele. Então, o que ele quer fazer? O que o Banco Central quer fazer? O Banco Central quer que, se você, que é correntista, autorizar, se você der o ok, se você concordar, e que os bancos possam trocar informações a respeito desse cliente aqui. Então, esse cliente aqui chama Antonique, e aí o Antonique suponha o seguinte: ele tem conta num banco apenas, ele tem conta em um banco só, hoje ele está assim, ou seja, só o banco pode enxergar os dados dele, e o Banco Central quer fazer o seguinte, que se esse sujeito aqui autorizar,
todos os outros bancos vão poder ver as informações dele. Então, a gente já vai discutir quais são essas informações e você vai poder perceber se você acha que isso é bom ou se você não acha que isso seja bom para o correntista. Eu já vou adiantar para você que quando eu vi isso, quando eu entendi do que se tratava, eu logo achei que ia ser bom. Então, pensei que ia ser uma coisa melhor. Então, com o Open Banking, todos os bancos, se você autorizar, é claro, porque se você não autorizar, isso não vai ser possível, vão poder enxergar as suas informações. Então, pensa o seguinte, a dona Liomar, a Liomar Shimoda, tem conta num banco. Se ela autorizar, os outros bancos vão poder enxergar quanto que ela tem na conta, quanto que ela tem de investimento, que empréstimo que ela fez, quanto que ela gasta no cartão. Então, isso vai ser compartilhado. E aqui eu também marquei aqui, ó, eu destaquei todos os bancos. Não é só os grandões. Quem eu falo que é grandão aqui são esses 5 aqui, ó. Itaú, Banco do Brasil, o Bradesco, Caixa, Santander e Caixa Econômica. Esses são os grandões. Esses são os bancos que dominam o mercado financeiro. Então, se você autorizar, todos os bancos vão poder acessar as suas informações. Por exemplo, olha aqui, esse banco aqui, ó, Daicoval. O meu querido Gustavo, tá aí, Gustavo? Ô, Gustavão, estou à procura do Gustavo. Eu queria perguntar... E aí, professor? Oi. O Gustavo, me conta uma coisa aqui. Você já conhecia o Banco Daicoval? Não, esse não. Ainda não conhecia o Daicoval. Deixa eu achar mais um aqui, Gustavo. Esse Banco Daicoval é um banco ótimo, Gustavo, para você fazer investimentos em renda fixa, por exemplo, porque ele paga uma taxa de juros um pouco maior do que pagam os outros. Olha o outro banco aqui, ó, também, que é um banco bem agressivo, Fibra. Gustavo já conhecia o Fibra? Também não? Muito bem. Então, aqui o seguinte, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que você está muito ligado nesses 5 bancos que são os bancos grandes. Muito bem. Obrigado, Gustavo. Aqui, o que eu queria... vou mudar um pouquinho de assunto para falar uma coisa para vocês aqui. Ô, Gustavo, deixa eu te perguntar mais uma coisa, Gustavo. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25. Então, Gustavo, eu acredito que isso aqui que eu vou falar, você não viu. Tá? Se você tem 25, você não viu. Isso aqui é um Brasil que a gente quer esquecer, sabe? Que a gente não quer lembrar. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós tínhamos no Brasil 3 cartões de crédito. 3 cartões de crédito.
É um Elo, Mastercard e Visa. Os 3 cartões de crédito. Tinha American Express também, mas ele tinha uma participação no mercado muito pequena. Você é capaz de acreditar que se você fosse em algum lugar fazer alguma compra, você tinha que ter um desses 3 cartões aqui, Mastercard, Visa ou Elo. O comerciante tinha 3 maquininhas na mão. Cada maquininha servia para um cartão específico. Ou seja, o cartão da Visa não passava na máquina do Mastercard, a maquininha do Elo não passava na maquininha da Visa. Era exclusivo. O banco cobrava do comerciante uma fortuna, ficava com o dinheiro 45 dias na mão dele, depois que ele ia repassar para o cliente, e ainda ele cobrava uma taxa para fazer isso. Como é que funciona o cartão de crédito hoje? O cartão de crédito hoje foi mudado pelo Banco Central. Então, com uma maquininha, o comerciante pode passar todos os cartões de crédito que tem no mercado. Quanto é que ele paga, o comerciante paga para ter essa maquininha aqui? A maioria delas é tudo de graça. Não, essa maquininha aqui é de graça. Esse cartão aqui, ó, por exemplo, que é um cartão do Nubank, ele é um cartão de graça. Do Banco Inter também é de graça. Neon também é de graça. Então, veja como mudou isso. Por que mudou? Porque o Banco Central interveio aqui, depois de muita pressão, o Banco Central acabou com o oligopólio dos 3 gigantes aqui. Então, Santander, Itaú e Bradesco dominavam esse mercado, ninguém entra, ninguém sai. Aqui, eu fiz o seguinte, eu peguei aqui o Cielo, para dar como exemplo para você. Olha só, depois dessa abertura do cartão de crédito, o que aconteceu com as ações do Cielo? Que era um dos 3 aqui, ó, um dos 3 que operavam aqui. Olha só o que aconteceu com o Cielo. A ação dele, que chegou a valer aqui R$25, ó, chegou a valer R$25 uma ação da Cielo. Olha quanto é que ela está hoje. Em agosto de 2021, essa ação da Cielo está R$ 2,96. A ação da Cielo caiu 87%. A ação da Cielo caiu 87%. Eu estou com peninha da Cielo. Então, esse sujeito aqui, ele passou a vida inteira dele explorando o coitado daquele comerciante. Tinha esse preço de ação absurdamente elevado, pagava dividendos porque não tinha concorrência. Só 3 bancos detinham tudo. É triste, mas é verdade. Assim que funcionava. Professor, alguém ia falar alguma coisa? Não. foi em 2017 que acabou isso? De 2000... Ela começou isso, esse movimento começou em 2014. Começou em 2014. Exatamente, Gustavo, exatamente, é porque isso é um processo, tá?
Isso é um processo. Eu diria o seguinte, exatamente não dá para dizer, mas eu falaria para vocês, eu diria para vocês que hoje esse processo de quebra desse oligopólio ainda está em curso, tá? Mas que é bem é recente por mesmo. aí, tá, Gustavo? 2017. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, cara, quando você precisava transferir um dinheiro para uma pessoa, eu vou mandar o dinheiro para o Marcelo Candeu. Então, eu fazia um DOC ou uma TED. Era o seguinte, a TED era acima de 5 mil. Acima de 5 mil. E todos os valores que eu transferia abaixo de 5 mil, transferia por DOC. O dinheiro se eu transferisse por TED, entrava na conta do Marcelo Candeu no mesmo dia. Se eu transferisse por DOC, entrava à meia-noite no fechamento da compensação. Então, veja o seguinte, uma TED, para você mandar um dinheiro, o seu pai vai mandar um dinheiro para você porque você é de Guarapuava e você está estudando aqui em Curitiba. Então, ele ia fazer uma TED para você. R$ 22 era a tarifa. Só funcionava das 9 da manhã até as 5 da tarde. E sábado e domingo, esqueça, tudo fechado. Sábado, domingo, feriado, tudo fechado. Então, as pessoas ficavam desesperadas com esse negócio. Se você quisesse transferir um dinheiro na hora, você tinha que ter conta no mesmo banco que a pessoa tinha. Aí o dinheiro entrava na hora. Tá? O que o Banco Central fez? Ele criou o PIX. E o PIX é novo. Começou de funcionar em final do ano passado, no dia 16 de novembro do ano passado. Quer dizer, o PIX não tem um ano ainda. Quanto é que você paga para fazer o PIX? Nada. É de graça. Ele funciona de que horas a que horas? Ele funciona 24 horas por dia. E sábado, domingo e feriado? Não tem sábado, domingo e feriado. Você pode fazer qualquer dia da semana. E o crédito demora 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Tudo isso. Lembra que eu falei do DOC? O DOC entrava na compensação. Se você fazia um DOC num dia, só podia usar o dinheiro no outro dia. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, como esse mercado financeiro brasileiro, ele é muito oligopolizado, esse pessoal desses bancos grandes não deixam que ninguém faça nada. Não passa uma facilidade para o cliente. Não passa. Eles não deixam passar. Então, o que é o Open Banking? O Open Banking, como o nome está falando, banco aberto, né? Banco aberto, se desse para traduzir, o melhor aqui é não traduzir. Ele é um sistema financeiro aberto. Um sistema financeiro aberto. E ele vai fazer o seguinte, o cliente, ele vai poder compartilhar as informações dele, ele vai poder autorizar o banco a compartilhar as informações dele com outro banco.
Então, o seguinte, se você tem uma conta, por exemplo, na Caixa Econômica, se você tem uma conta na Caixa Econômica, você vai poder autorizar a Caixa Econômica a compartilhar as suas informações, por exemplo, com o Nubank. Então, é isso que em síntese, o que ele vai fazer. Então, a movimentação da tua conta bancária, que hoje só a Caixa enxerga, você vai poder permitir que essa informação seja compartilhada com outro banco. Pessoal, quero insistir com você, se você quiser perguntar alguma coisa ou se você quiser fazer alguma observação, por favor, fique à vontade aqui. Tá? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Então, como é que funciona hoje? Eu mostrei para você no início da apresentação que um banco não consegue enxergar o relacionamento do cliente com o banco. Então, daí, isso aqui vai criar uma dificuldade, porque pensa o seguinte, o Banco Inter é um banco que entrou agora no mercado. O Nubank é um banco que entrou agora no mercado. O Banco Original é um banco que entrou agora no mercado. Original. Ele é um banco que entrou agora no mercado. Como que um Nubank vai poder competir com o Banco Itaú? Ele vai ter que começar do zero, porque ele não enxerga nada. E o único jeito vai ser ele fazer um montão de propaganda para ele poder ganhar espaço. Então, com o Open Bank, você vai poder permitir que outros bancos se conectem dentro dessa plataforma, e daí eles passam a enxergar as tuas informações. E você vai poder, você pode, porque isso tudo vai ser feito pelo celular, é um aplicativo, tá? Então, você comanda no aplicativo tanto para compartilhar, quanto para... por exemplo, olha, eu não gostei da experiência, eu compartilhei as minhas informações, mas eu não gostei da experiência. Muito bem, você pega o aplicativo e cancela na hora. Então, você vai fazer tudo isso por aplicativo. Aqui não vai ter um papelzinho, não vai ter que reconhecer firma, não precisa fazer nada. Então, esse Open Bank, ele vai ser uma inovação. Por que que ele vai ser uma inovação? Porque você tem a certeza que ele vai mudar esse negócio aqui de política de crédito. Vai mudar essa política de crédito totalmente. O Marcelo Candel, me conta uma coisa, Marcelo. Você trabalha com o quê? Alô, professor, eu tenho uma clínica médica? Você tem uma clínica médica. Pensa só que você quer... Do que é a clínica, Marcelo? São várias especialidades. Há várias especialidades. Imagina o seguinte, que você faz uma ecografia lá na clínica. Sim. E daí você precisa comprar uma máquina que faz ecografia nova. Então, você tem conta no Banco do Brasil, suponha assim, né? Você tem conta no Banco do Brasil. Então, você vai lá no Banco do Brasil e pergunta para ele assim, quanto está a taxa? Uma máquina de ecografia deve custar, sei lá, por exemplo, uns R$300 mil. Tá?
E aí você vai lá e você vai emprestar lá R$ 300.000 para comprar essa máquina de ecografia. Agora, Marcelo, pensa só o seguinte comigo. Eu tenho 150 bancos no Brasil. Você não tem condição de fazer uma tomada de preço hoje. Não dá para você fazer uma tomada de preço. Não dá para você fazer uma pesquisa para saber quem é que poderia te oferecer o melhor empréstimo. Não tem como você fazer isso. Se você tivesse conta, suponha o seguinte, se você tivesse conta no Bradesco, no Banco do Brasil e na Caixa, você poderia pesquisar esses três. Você vai lá, bate na porta e pergunta para ele, diz, olha, estou precisando do dinheiro assim, vou comprar uma máquina de fazer ecografia, quanto é que você me cobra? Então, você fez uma pesquisa. Mas veja só como isso é limitado. Você está fazendo a pesquisa só para 3, só com 3 bancos. Com o Open Banking, como você vai abrir os teus dados, teoricamente, você vai poder consultar uma montanha de banco. O valor vai baixar ou não vai baixar? É claro que o valor vai baixar. O valor do empréstimo vai baixar. Então, e aquele banco pequenininho que queria entrar no mercado e que ele vai cobrar uma taxa de juro mais acessível, agora ele vai ter oportunidade de baixar isso. Ele vai ter uma oportunidade de baixar esse valor. Então, é o seguinte, você vai poder comparar os produtos e serviços que o teu banco está te oferecendo. O outro banco vai poder enxergar os teus dados e vai poder te fazer uma proposta. Tá? Por quê? Com acesso aos teus dados, então ele vai poder fazer uma oferta de produtos e serviços. Quer ver uma outra coisa? Imagina o seguinte, que você comprou um carro. E quando você comprou esse carro, a taxa que o banco te cobrou é uma taxa de 2%. Se um outro banco puder enxergar que você está pagando 2%, o que esse banco poderia fazer? Ele podia passar a mão no telefone e dizer para você o seguinte, olha, eu estou vendo que você tem um empréstimo e que você está pagando 2%. Você não quer fazer uma portabilidade desse teu empréstimo aqui para o meu banco, que se você fizer a portabilidade, é o seguinte, eu vou te cobrar 1,5%. É bom ou não é? Então, isso aqui vai permitir que ele te ofereça coisas em condições muito mais vantajosas. Eu estou falando para vocês de crédito. Por que crédito? Porque crédito é mais fácil de explicar. Agora, pensa isso com um grau de abertura maior. Então, você vai poder usufruir não apenas os empréstimos que o professor Antonic está falando, mas você vai poder usufruir de vários tipos de serviços que o banco tem. Hoje, por exemplo, se você quiser comprar um apartamento, uma casa própria, o que você faz? A primeira providência que você faz, você vai lá no banco que você tem conta
perguntar. Com o Open Banking, você vai poder consultar todo o sistema. Hoje, se você fizer um financiamento de casa própria, muito provavelmente você vai cair na Caixa Econômica, porque ela é a mais conhecida. Mas você sabia que tem aqui uma centena de outras entidades que poderiam fazer essa operação para você? Então, com o Open Bank, você vai poder fazer isso. Muito bem. A segurança do sistema. Bom, primeiro, eu diria o seguinte, a primeira segurança que você pode ver é que você tem o Banco Central. Eu acompanho o Banco Central todos os dias e eu vejo que as coisas que o Banco Central faz são excelentes. Tudo aquilo que o Banco Central cria é ótimo. Então, o cliente vai continuar no controle total dos dados dele, da informação dele. O processo aqui vai contar com toda a segurança necessária. O banco, para que quiser participar aqui, ele vai ter que oferecer determinadas garantias, regras, procedimentos de segurança. E aí você ainda tem a supervisão do Banco Central, que me parece, nesse Brasil que a gente está vivendo hoje, e me parece que o Banco Central é uma exceção de qualidade. Aqui, eu já disse para você, mas isso aqui só vai acontecer se você autorizar. Então é o seguinte, você vai autorizar, você vai ter que autenticar e depois, ainda por cima, você confirma. Então, vai ter todo um procedimento para você fazer isso. O teu banco vai te procurar, porque para ele também vai interessar esse negócio, né? Porque agora isso aqui já é uma realidade, você vai ver no cronograma aqui. Então, você é o senhor dos teus dados. Ou você autoriza, ou não autoriza. Então, você é que vai comandar isso. Então, o seguinte, o cronograma ele já está em andamento, olha, já começou em fevereiro, em julho, agora, ele teve a segunda fase, ele implantou a segunda fase. Na segunda-feira dessa semana, agora, que vem, nós vamos entrar na terceira fase, que o consumidor, ou seja, o correntista do banco, já vai poder fazer a opção pelos dados a partir desse dia aqui, ele já vai poder ver isso, já vai ter condição de sentir como é que vai funcionar, e no dia 15 de dezembro, agora, daqui a 4 meses, ele vai entrar em operação. Então, veja só que está aí já, né? Não tem prazo nenhum mais para acontecer, vai entrar aí. Então, hoje, se você hoje tem conta no Itaú, com o Open Banking, você vai passar a ter conta em todos esses bancos aqui, ó. E eles que vão brigar com você para te oferecer as coisas, para fazer proposta. Eu quero contratar um seguro para o meu carro. Eu quero fazer um investimento.
Ou se não, o seguinte, você vai, quando você for num banco hoje, por exemplo, se você tem conta no Itaú e você tem 10 mil reais, você tem 10 mil reais para aplicar, o Itaú vai te pagar mais ou menos um 90% do CDI. 90% o CDI está 5,15 ao ano. Está 5,15 ao ano. Aí, o que acontece? O PagBank, por exemplo, ele está pagando 200% do CDI. 200% do CDI. Então, o que vai acontecer é o seguinte, o PagBank vai enxergar esse teu dado aqui e vai dizer para você assim, Antonique, para com isso, o Itaú está te pagando 90% do CDI, Antonique, eu te pago 200% do CDI. Como você sabe, até 250 mil, tanto no Itaú como no PagBank, o CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, o risco é baixíssimo de você, mas a diferença de rentabilidade é alta. Então, veja o que eu estou falando. Se você quiser fazer um empréstimo para a tua empresa, se você quiser fazer um seguro, se você quiser fazer um financiamento, se você quiser fazer um investimento, tudo isso você vai poder consultar a rede bancária inteirinha, todinha. Então, você vai poder compartilhar os teus dados, né? Você seleciona aqui com quem você quer compartilhar os teus dados, seleciona, não preciso pegar todos esses aqui, eu vou pegar só, eu fiz uma seleção, uma seleção menor e eu passo a compartilhar esses dados aqui. Uma outra coisa também que é muito interessante, que é bastante legal, para você fazer o seguinte, pensa só, se você tiver conta hoje vamos supor o seguinte, vou exagerar aqui, ó, eu tenho conta em 1, 2, 3, 4, 8, 12 bancos. Eu tenho 12 contas. Tá? Eu tenho 12 contas. Quantos extratos você recebe por mês? 12. Com o Open Banking, você vai poder ter isso aqui resumido, tudo o que você tem espalhado, você vai poder resumir esse negócio num lugar só. Por exemplo, o brasileiro, cada dia que passa, está tomando mais consciência que a gente não investe o nosso dinheiro, a nossa poupança em banco. O nosso dinheiro a gente investe em corretora. Não invista o seu dinheiro em banco. Se você tem um dinheiro sobrando, não vai investir esse dinheiro na Caixa, no Banco do Brasil, no Santander. Por quê? Porque essa turma tem uma estrutura gigante, te oferece um monte de coisa que você não usa e, consequentemente, eles têm que te pagar um valor muito mais baixo pelo teu investimento. Por exemplo, onde fica a agência do Nubank? Alguém já foi numa agência do Nubank? Não tem. Não tem agência do Nubank. Agora é o seguinte, onde fica a agência do Bradesco? Opa, isso tem em todos os lugares. Aquele negócio mais lindo do mundo, mais luxento. Isso custa. Quem paga? Você.
Então, não invista em bancos, sempre invista em corretoras. Então, aqui, queria deixar esse recadinho para você. Se você tem conta em mais de um banco, você vai poder receber esse extrato consolidado em apenas um lugar só. Então, meus amigos, assim, para resumir tudo o que eu disse, é muito fácil de você entender, é bastante fácil de você entender. Eu acredito que o Open Banking vai ser realmente uma grande mudança no sistema de concorrência entre os bancos aqui no